vendo hoje de manhã expor, talvez isso fique mais claro agora, né? Porque evidentemente, até pela vários motivos, eu não tenho as condições de fazer as inferências que o Paiva fez, mas a observação visual, e é claro que a experiência do cotidiano dizem muito, mas eu vou mostrar para vocês mais a observação visual. E eu vou orientar a minha exposição aqui, que na realidade é o que orienta a minha praxis, a partir de três coisas. Em primeiro lugar, a minha missão dentro do governo federal. Em segundo lugar, o enfoque dos sistemas agrários, tal qual desenvolvido pelo professor Mazorier, e como um método mais geral, como não poderia deixar de ser, né, o materialismo histórico, que é a minha formação, digamos assim, que orienta, né, todas as minhas, o meu trabalho e a produção. Esse negócio é quase que corriqueiro hoje em dia, né, pessoal? E é que nem propaganda de cigarro, né, depois de manhã falar muito de tabaco, né? Qualquer um usa para qualquer finalidade. Mas em que pese nem sempre ser efetivo o uso do termo desenvolvimento sustentável, né, da questão do empoderamento da cidadania, é isso que nos move dentro do governo federal, pelo menos isso que move as minhas ações dentro do governo federal. Então é com isso que a gente trabalha. Trabalhamos com uma proposta de desenvolvimento inserido dentro da proposta maior, desde o primeiro governo do presidente Lula, agora o governo da presidenta Dilma, né, de se desenvolver um processo de desenvolvimento econômico, mas de desenvolvimento sustentável. E dentro dos limites que se tem, não é minha área, não vou entrar em maiores delongas, mas dentro dos limites que se tem, né? Quer dizer, um projeto nacional, preservadas todas as assimetrias que nós temos e assim por diante. Mas como é que nós podemos, dada a realidade, trabalhar em direção a um projeto de desenvolvimento? Do ponto de vista do agrário e do rural, que é a parte que nos compete nisso, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, procurando justamente associar isso. E pelo que o Paiva falou de manhã, é bem simples agora a gente entender, né? E o Ministério do Desenvolvimento Agrário, ele tem como seu público básico as populações tradicionais e a agricultura familiar e assentada por reforma agrária. Esse é o público do MDA no Brasil, né? Fazem aproximadamente 4 milhões de estabelecimentos rurais, né? E aí temos assentados de reforma agrária, ribeirinhos, quilombolas, caiçaras, pescadores artesanais e os tais agricultores familiares. E por sinal, eu vou definir agora, até porque isso no Brasil é definido em lei, é uma lei que diz o que é agricultor familiar. E basicamente, quando eu falar de agricultor familiar, vocês vão entender um indivíduo que ele tem a gestão sobre os meios de produção, inclusive sobre a terra, e que o uso da força de trabalho é prioritariamente familiar. Então, todos os dados estatísticos que forem referir sempre vão conter esse pressuposto que ele é forte, né? 50,01 é familiar, cara. Pode ter 2, 3, sei lá quantos empregados permanentes, mas se a maioria da força de trabalho for da família dele, é um empreendimento familiar. Então ele tem que ter no máximo 4 módulos fiscais. Módulo fiscal é uma unidade de medida do INCRA para estabelecer fração de parcelamento da terra. Basicamente é isso. O módulo fiscal varia, ele pode ser 2 hectares numa região metropolitana, porque ele é uma função das condições edafoclimáticas, quer dizer, de clima e solo, mas também uma função das atividades econômicas passíveis daquele clima e daquele solo naquele lugar. Então, na região metropolitana, que você pode ter hortigranjeiro e tal, que não precisa muita terra, você tem um módulo fiscal menor. Se você está, sei lá, em Santana do Livramento, com aquele tipo de mercado, com aquele tipo de terra, com aquele tipo de clima e assim por diante, é um módulo fiscal maior.
soja, e não só a soja, né? Mas todos os grãos, eles estão altamente vinculados à indústria metalmecânica. E eu não vi no teu mapa ali na região lá no noroeste do estado, é forte lá a metalmecânica. A John Deere está lá, por exemplo, a GCO está lá. Elazinho, Horizontina. E é muito importante. E também daí nos grãos não tem só efeitos deletérios. No caso da metalmecânica e da química também. Se tu olhares o custo de produção nos últimos anos, vai observar o seguinte: os elementos vinculados à indústria química, contando a Invento Semente, que hoje em dia faz parte do mesmo pacote, triplicaram de importância, são aproximadamente 30%. E a indústria mecânica caiu relativamente, ela é aproximadamente 14%. Então 44%, grosso modo, a produção de grãos é indústria mecânica e indústria química. Então, se tiver soja é isso, se tiver trigo é isso, se tiver milho é isso, e assim por diante. Então, a questão do manejo dos recursos é importante, e isso aí tem a ver, portanto, né, com uma questão até de economicidade das produções. Associado, como o Paulo nos mostrou, à distribuição de renda e ao maior nível de emprego, então você consegue chegar a um processo de desenvolvimento, imaginando que desenvolvimento, como dizia o Caio Prado, né, é que as gentes tenham acesso aos bens da modernidade. No mínimo isso. Então, é dentro disso aí que a gente trabalha. Conforme já foi dito também de manhã, só não se usou o termo, agora estou usando o termo agricultura familiar definido, conforme eu disse antes para vocês. A gente observa, tanto no Brasil como no Rio Grande do Sul, e aqui muito mais fortemente devido a todo o nosso processo, né, de ocupação territorial, vai além de questões econômicas, como nós sabemos, né, mas devido tudo a isso, e dentro disso, o que resultou nisso que a gente chama de agricultura familiar, quatro modos fiscais de massa, mão de obra familiar em maioria, nós temos aqui no Rio Grande do Sul 86% de estabelecimento. Isso é mais ou menos 380 mil estabelecimentos rurais aqui no nosso estado. São da agricultura familiar. E eles estão basicamente sitiados nos vales mais declivosos e nas zonas de menor aptidão agrícola do nosso estado. É ali que está a agricultura familiar, não vai sair. E eles também não foram expulsos pelo latifúndio. No processo de ocupação do nosso estado é isso que aconteceu. Lá se colocou os colonos e hoje em dia mesmo, quem consegue comprar um pedacinho de terra vai comprar uma terra mais barata, enfim. Está a agricultura familiar. Então, basicamente nas serras, nos vales mais íngremes, né? Nas terras não mecanizadas. Pelos motivos que o Preto fala lá nisso. Quando eu também falo da soja, eu novamente vou falar disso, porque a soja está tendo uma tecnologia proprietária, vamos dizer assim. A tecnologia de soja, da produção dessa soja, e não é simplesmente um discurso contra a OGM, mas essa soja, a LR, ela tem todo o perfil por trás dela que acaba sendo quase uma inexorabilidade, tanto do ponto de vista da química, como do ponto de vista da mecânica. Um kit de um estabelecimento competitivo de soja, hoje um farmer, padrão farmer americano é R$1.200.000. E isso tem um intervalo de 200 a 500 hectares, mais ou menos, pessoal. Evidentemente, quanto mais perto dados menos, claro, o diferencial é maior. E é isso. E se tu não fizer assim, tu não vai competir mesmo, vai desaparecer. Eu estive conversando, desculpe a anarquia da apresentação, mas eu acho que depois a gente se entende no final. Mas há uns meses atrás eu estive conversando com um rapaz lá, se formando no Instituto Federal Tecnológico de Santo Augusto, e ele abriu uma empresa de tecnologia de agricultura de precisão. Eu jamais estava curioso com esse negócio, não imaginava, assim, sei lá, deve ter sido um marciano, uma coisa assim, precisão, e sempre associei a precisão mecânica nas tarefas da agricultura, porque a agricultura é um negócio que tem que ser muito metódico, as coisas feitas certas, no momento certo e tal. Não é isso, é a precisão
evento que eu dizia antes, o mais importante de todos, tá? É isso, até qualquer chuvinha, se o solo está compactado, a água escorre. Se vocês pegarem uma garrafa d'água e jogar em cima de um tijolo, a água vai embora. Imagine a mesma forma de uma esponja, a água não vai embora, só isso. Então o solo compactado, a água vai embora e todo aquele custo que tem não dá em nada. E como a chuva, se a gente olha, o Rio Grande do Sul chove muito, 1.800 milímetros por ano, mas é mal distribuído. Às vezes é uma semana de estresse para a planta, tu quer 10%, 20%, 40%, não precisa irrigar. Tem que ter um solo com capacidade. E esses kits que eu estou dizendo antes, com essa tecnologia de satélites que paga para isso, tem uma renda diferencial enorme. Né? Então, tem processos aí extremamente excludentes e a agricultura familiar não tem, até porque ela tem pouca terra, até porque ela está nos céus mais declivosos e ela não tem acesso a isso. Por essas e por outras que não vale a pena plantar grão. Grão exige um outro tipo de escala de produção. Então, como eu dizia, 86% dos estabelecimentos, aproximadamente 380 mil estabelecimentos, 31% da área total, que tem a menor parte da terra, mas produz 54% do PIB. E também é muito simples isso aí, pelos motivos que e aquelas cadeias que depois eu vou mostrar ali para vocês, que o Paiva mostrou de novo, mostrou de manhã. É tabaco, aves, suínos, leite, os hortigranjeiros, grande parte da agricultura familiar e as frutas, é isso. Alto valor agregado em todas essas áreas, que é o que os agricultores produzem. Isso faz com que o valor da produção por hectare seja aproximadamente ali, 3 vezes superior da agricultura patronal. Mas não fala muito da produção. Mas a margem da agricultura patronal ela é menor. O problema é a escala, né? Tu ganha aí, hoje em dia esse pessoal está ganhando algo ao redor de R$ 2.400 por hectare com soja. Se tu tem 10 hectares é 24 mil. Mas tu tem 1.000 hectares. Essa que é a questão. Conhece? Então é isso. Aí tem 12 milhões de pessoas, né? Aí a agricultura familiar do Brasil hoje em dia não chega mais bem a isso. Aqui no Rio Grande do Sul, ela deve ter algo em torno entre 1.400.000 a 1.600.000 no Rio Grande do Sul. É a responsabilidade. Sim, é o setor que isoladamente mais emprega. Se considerar apenas esses que não tem nada de emprego, nem eles aqui no Rio Grande do Sul. E no Brasil é a mesma coisa, pessoal. Só que no Brasil é menos importante a agricultura familiar. É menor a quantidade de terra e também é menor o DPT. Mas também tem mais emprego. Aquele kit que eu falava antes para vocês, de 1.200.000, 2 pessoas postam uma propriedade de 500 hectares para 3. Elas precisam descansar de vez em quando, tem alguns picos, como a colheita e plantio, para 3 pessoas. Como eu falava antes, eu vou me referir à metodologia do professor Mazzoies sobre sistemas agrários, até para a gente se entender do que a gente está falando. E isso aqui faz basicamente isso, né, pessoal? Eu concebo, né, eu estou idealizando dentro de uma agricultura tal qual ela é, aquilo que eu percebo. Isso que eu percebo, que é o meu modelo, ele basicamente se decompõe nesses 2 subsistemas, tá? Um ecossistema cultivado e um ecossistema social produtivo. Quer dizer, aquilo que é feito na agricultura tem a ver com o que é possível no ecossistema e a gente nunca pode negligenciar isso. A região sul do Rio Grande do Sul, ela é muitas vezes, quer dizer, as pessoas que moram na região sul do Rio Grande do Sul, elas são muito criticadas, não tem a gente assim no assado, mas são muito criticadas porque é colocado a elas uma ineficiência histórica e assim por diante. Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, meus companheiros. Aquele no bioma pampa, pecuária, bovina, é muito melhor. Inclusive, se a gente for fazendo estudos sérios, expectância de renda de longo prazo, dificilmente uma outra atividade vai dar naquele bioma. São 3 fatores fundamentais para se fazer agricultura. Como tudo é uma cadeia trófica, se eu tiver animais, eu tenho que ter antes vegetais, que é insolação, que é fotoperíodo, o tamanho do dia, a quantidade de sol, insolação é soma térmica e capacidade de retenção de água. Essas 3 coisas, a região sul do Rio Grande do Sul, ela é pobre. Até pela
tem como controlar a falta de período. A soja, por exemplo, só para dar um exemplo, ela é regulada pelas horas noite. Quando a noite chega mais cedo, ela encerra o crescimento, encerra. E se ela vai crescer isso e a noite chega mais cedo, ela cresce isso, tem menos baixo, questão física. Então, tem limites, não se faz agricultura em qualquer local. E também tem uma questão do ecossistema, esse social produtivo que o Mazoyer fala, que é uma combinação de três coisas: o marco institucional, o estatuto dentro disso da força de trabalho, né? E os meios de produção disponíveis para as diferentes famílias ou administradores lá. Então é esse conjunto, o sistema agrário é isso. Ou seja, a composição da força de trabalho, sua relação social, a quantidade, a disponibilidade de patrimônio, diversos, que não a terra e a terra, suas características. É isso que vai determinar o sistema agrário e ao fim e ao cabo é isso que vai acontecer. É isso. Então o professor Mazoyer nos fala. Quando for analisar esse negócio todo aí, é possível fazer agrupamentos em função desse marco institucional e dentro dele, especialmente a questão da composição da força de trabalho, que eu dizia para vocês, que define a agricultura familiar, né? E de outro lado, a questão, né, do meio do ecossistema cultivar. Quer dizer, quais são os sistemas de produção? Quando a gente cruza sistemas de produção com a característica, o estatuto social da força de trabalho, né, a gente pode então fazer essa modelagem e dizer, olha, a agricultura familiar aqui é assim, lá é essa, por causa desses, daqueles fatores. E eu vou agrupar essa agricultura familiar com os produtos de lá, produtores de hortícolas, produtores de frutas, produtores de animais, não que não hajam sistemas mistos, mas é bem como o pai vai testemunhar. A tendência é a especialização. No mínimo, um estado pode ter diversos tipos, não há uma monocultura só. Mas quando a gente olha mais perto mesmo da região, isso tende a uma especialização na região e nos produtores. Eles vão combinar, vocês lembram aquele negócio do tempo de trabalho e o tempo de não trabalho? Essa é a questão muito importante na agricultura. Como a agricultura ela se dá a partir de ciclos biológicos, e isso vale para a produção vegetal e também para a produção animal, engloba porosidades aí no processo produtivo, tem tempos de não trabalho. Então, naturalmente, um agricultor diversifica. Né? Até aquele debate do Kautsky, do Lenin, lá dos clássicos, né? Por que acabaria o camponês? Porque ainda mais eles que viviam naqueles invernos terríveis, tinha o tempo de não trabalho deles impossível, era geado e tal, ele ia para casa, era agroindústria, e depois foi arrancada do campo e levada para a cidade. Então eles faziam roupa, faziam, sei lá, utensílios de madeira, enfim, esse tempo de não trabalho era um tempo de trabalho. A mesma coisa nas atividades de campo. É dificilmente, pessoal, o produtor de tabaco tem leite. Não tem, mas dificilmente. Porque tabaco envolve um período de colheita e pós-colheita que é um inferno, literalmente, porque é em dezembro, é no sol e na estufa, calcule um troço desse. É um inferno. Como é que tu, além disso, ainda vai todo dia ordenhar as vacas e para ser rentável a pecuária leiteira tem que ser um pastoreio rotativo. Tu tem que estar ali mudando a certeza, levando o animal, ver se a água está de noite para muito. É muito difícil. Para ele fazer isso, ele tem que ter trabalhadores. Ele está começando a ser capitalista. Ele está começando a se diferenciar. Então, esses são os sistemas. Tendem a ter esses sistemas. E eles se dividem pelo Rio Grande do Sul. Sabe? Sempre associado com isso, as características, né, da formação histórica da população, essa coisa da agricultura familiar, que vai permitir trabalhar numa coisa ou outra e assim por diante, as questões das possibilidades né, de uso da terra, enfim, é isso que eu estou dizendo para vocês. O sistema agrário, ele vai ter isso aqui, ele vai depender do ambiente, do patrimônio que as famílias têm e do estatuto e da característica dessa força de trabalho. E dentro disso, então, eu trabalho dentro do meu ministério, faz parte de uma das ações planejadas no governo federal, trabalhar com essa agricultura familiar como um vetor aí de desenvolvimento do nosso país. Outra coisa, né? Por que o pessoal não diversifica? Por que ele, né? Porque
dele, a reprodução social dele, a família dele, é isso, e ele precisa desses valores de uso. Então, né, ele parte de valores de uso e chega no final a valores de uso. O dinheiro para ele é um meio de troca, né? Não é reserva de valor, qualquer coisa desse tipo, é um meio de troca, não é capital de dinheiro. Isso é importante. Além disso, tem a questão da realização profissional. Felizmente, pessoal, eu tenho visto isso aqui com jovens ultimamente. À medida que isso é um feito, uma das políticas que foi citada pelo Preto, uma das mais importantes que nós tivemos nos últimos períodos do MDA, que é o PRONAF Mais Alimentos, que colocou uma condição de crédito inigualável. O juro no Brasil, a TJLP era, sei lá, 14% ou 12%, o juro do Mais Alimentos era 2% ao ano. E além disso, tinha desconto para comprar as máquinas pelo Mais Alimentos, então permitiu um largo processo de mecanização do nosso campo. E foi criticado também por isso. Esse programa está serviço da indústria de máquina, o agricultor não vai pagar e tal. Infelizmente, a realidade está mostrando que os agricultores pagam, mas o mais importante, várias vezes eu ouvi, mas o que mais me marcou, eu estava no interior de Santo Cristo, quando a gente estava ainda formatando o programa, eu fui lá de informações e tal, na formulação do programa, conversei com um agricultor, né? Papo vem e tal, e é bom, o que o senhor quer, o senhor não quer? E ele estava cometendo uma irracionalidade econômica. Ele estava comprando um trator com uma potência muito superior ao que ele precisava na propriedade. Basicamente, pessoal, um HP em 1 hectare. Essa é a conta. Basicamente isso. E ele tinha 20 hectares, está comprando um Massa e Verso. Pense, é uma Ferrari. Até vermelho. 460. Não, um 75. O Massa e 75 é a Ferrari, dessa roça. Ele é vermelho. E ele é aquele jogo que você mais passou com certeza. Ele era produtor de leite. Ele não ia usar. Tinha muita atividade pesada. Tinha lavoura. Lá em São Cristo, conhece lá, o produtor de leite. Aí ele fica e apontou para o filho dele. Não é isso. A realização profissional. Porque além de reduzir a velocidade, a valorização pessoal. Eu também perguntei para ele, mas o senhor vai poder pagar ali ó, a primeira prestação me apontou? Porque, não sei se você sabe, a vaca só dá leite se ela está grávida. Só tem como tirar leite das vacas se tu emprenha a vaca. Então, quando tu produz leite, tu necessariamente produz um animal. E é isso. O colônia inteligente, ele tem vaca de leite e cria de corte. E é o que eles fazem naquela região. Eles têm Nelore, tem alguns recuinhos lá, porque ela precisa ter um bicho na pança. O bicho não precisa ser holandês, nem de raça leiteira. Ela tem que estar prenha. E ela vai ter leite para alimentar o bezerro. Essa é a ideia. A gente volta o leite para o bezerro dela. Então ele tinha lá, os terneirinhos lá, ele sabia quanto ele ia render, ele sabia quanto ele ia pagar do trator, estava pago lá. Quer dizer, não deixa de ser. Ele não estava comparando a taxa interna de retorno, isso faz parte. Além disso, tem a questão da aversão aos riscos. E é verdade isso. Mas não que o cara seja um conservador. Se você não tem quem te ajuda, até onde tu vai? E se tu quer? Como é que tu sustenta a tua família? Porque essa é a primeira questão que te faz ter aquele estabelecimento. Então isso, sei lá, será que é um conservador? Tá bem? É isso. Mas é por essas razões. E evidentemente que as pessoas fazem contas e levam em conta o preço do ativo. É claro que fazem, mas não só isso. Não só isso. Também dentro aí do que eu tenho experimentado, conversado com o pessoal, os principais elementos na sua tomada de decisão, e é por isso que o tabaco é um sucesso. Sucesso. Concordo também, hoje eu vim aqui só para enaltecer o pai, mas é isso que o pai falou, eu não gosto de cigarro, mas eu tenho que reconhecer que esse troço funciona, pessoal. São 180 mil famílias no Brasil que produzem, que têm o grosso da sua renda do tabaco, 180. No Rio Grande do Sul são 9, tem censo, por isso que dá para afirmar os números. A FUBRA tem um censo dos produtores de tabaco. No Rio Grande do Sul, esse tempo, se eu conversar com o presidente da FUBRA, ele me dizia 94.750 famílias que vivem basicamente da produção de
trabalham 15 meses por ano. Porque na entre-safra, eles poderiam estar fazendo outras coisas, eles têm que produzir as mudas. Então, na realidade, tu está sempre correndo atrás. É uma horta, né? É uma horta, eu inclusive coloquei como horta grangeira. É uma horta. Então, o tabaco tem um pacote tecnológico conhecido e acessível, tem assistência técnica, tem um nível de estruturação da cadeia produtiva inigualável e tem confiabilidade e estabilidade nas informações de mercado. Não que o preço do tabaco não varie, não que não tenha anos que ele seja aviltante, isso acontece, mas a longo prazo tem uma convergência do preço do tabaco para o custo de produção, até porque é o seguinte, eu falo isso durante muitos anos, eu assessorei a FETAG, Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Rio Grande do Sul, nos debates com o sindicato do fundo, para justamente estabelecer o custo de produção, que ele acaba sendo o preço de aquisição. E eles não deixam entrar no custo de produção, não tem prosa, nenhum tipo de venda, nem venda da terra, nem lucro do capital, nenhum tipo de remuneração sobre o capital dinheiro adiantado ou sobre a terra. Só força de trabalho, só custos relacionados ou a depreciação do capital fixo ou custos, como é que se diz, de capital circulante. Outra coisa não pode, não entra. Então tem uma convergência realmente de longo prazo dos preços para o custo de produção. E o custo de produção do tabaco, que eu vou mostrar para vocês, a mão de obra é a remuneração que o proprietário tem, até porque isso é beneficiário, não tem nenhum outro tipo. Então, para a tomada de decisão, o pacote tecnológico, as empresas de tabaco têm o que se chama dos fiscais, que são técnicos agrícolas que fiscalizam de fato, porque o mais valioso no cigarro, pessoal, é a marca. Uma marca como o Hollywood, como esses Philip Morris, e hoje em dia, né, isso pode constar no balanço como um ativo dos empreendimentos. E tu pode acabar com uma marca se o fumante se frustrar. Não, isso aqui não é, sei lá, meu Deus, era ministra, né? Não é ministra, continental e tal. Jogou fora o teu maior patrimônio. Então é muito fiscalizado. Produzir tabaco tem produto muda. Se tu mudar o adubo, vai ter o custo. Se tu mudar o espaçamento das plantas, isso vai mudar. Enfim, um conjunto de coisas que incluem o sabor então tem assistência técnica, que é uma fiscalização. Esse é o grande problema que eu dizia para vocês. Ele tem um calendário sazonal muito pesado, centrado no verão, e altamente penoso. Aquilo a gente põe folha por folha, carrega no braço, depois põe numa, como é que se chama aquelas coisas? Estaleiro, né? Para carregar, e depois tu vai passar 3 dias secando dentro do forno com aquele troço. Dia e noite, é contínuo, tem que ser contínua a temperatura, porque senão perde os sabores, os aromas, essa coisa toda do cigarro. Só que uma coisa interessante, pai, conversando ali com meus amigos da região do Vale do Rio Pardo, muitos deles protestantes, me disseram uma coisa que há de se testar, mas eu ouvi de vários isso aí lá. Combina muito bem com a ética luterana. Esse negócio de ganhar o trabalho literalmente do suor do rosto e mostrar para o vizinho que tu está te esfalvando, depois tem um carro novo e tal, mas tu te esfalvou, eles dizem que funciona muito bem lá dentro daquela. Como o camponês ele tem esse processo, né, essa racionalidade completa, é uma coisa interessante, mas é muito danado. E muita gente conhece, especialmente os que entram no leite. Uma das atividades principais de reconversão do tabaco é o gafanhoteiro, e eles relatam isso. Eles relatam, na realidade, 2 coisas. No passado eram 3, uma delas, graças a Deus, não, graças a Monsanto, não existe mais, que era a carga de veneno. O tabaco hoje usa muito pouco veneno, é muito pouco. Uma mudança muito simples, que a maior parte do veneno tinha a ver com o solo e com as mudas. Eles agora usam pouco veneno, chama-se float, se produz muda em uma cultura hidropônica. Se produz as mudas numa bacia alta, assim, né? Todo o veneno está ali. Então a planta, quando ela é transplantada, ela já leva junto nas suas raízes o veneno, tem muito pouca aplicação de veneno lá na terra. Como o outro é morte grangeira, tu pode capinar, só botar um secante, mas isso só já põe 2, 3 vezes, então veneno não é muito. Mas os outros 2 problemas que o pessoal não gosta é a penosidade e a tensão, né? Eu vou mostrar também, o custo de produção é relativamente, os
dia para fazer a pesquisa, mas eu passei uns 2 dias zapeando para cá e para lá e não consegui uma base única de custos de produção, sabe? E eu queria apresentar para vocês um dado oficial, porque não adianta eu estar dizendo o que eu penso. Qualquer uma dessas culturas que estão aqui, ó, eu conheço vários produtores, alguns amigos meus, eu saberia dizer para vocês o que precisa, não precisa, o que gasta, o que não gasta, mas é isso, não tem muito valor num evento com essa qualidade aqui de eu dar uma impressão pessoal. Então eu procurei uma base, digamos, oficial, científica, sobre custo de produção. Felizmente consegui a maior parte deles da Conab, embora a Conab não tenha todos para o ano de 2012. E aquele que eu não consegui dar, 2 importantes que eu não consegui dar Conab, uma base importante, uma fonte importante, que é a Exal, que é a Escola Superior de Agricultura e Engenharia da USP, e a IPAG, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. E óbvio, vamos nos valer aqui do Marx, né? Da taxa de lucro, uma relação direta com a taxa de mais-valia, uma relação inversa com a composição orgânica do capital, né? É o que vocês estavam falando aí, olha ali, ó. Arroz até tem bastante, porque tem muito trabalho com a água. A gestão da água faz com que diariamente tenha que ir lá na lavoura e tal. Mas então, ó, isso aqui é força de trabalho em relação ao custo. Eu peguei preço, não é nem preço de produção, nem nada. Eu peguei o que a Conab, peguei o custo de produção da Conab, fui ali, peguei o custo total, fui ali, peguei a força de trabalho e botei aqui o custo operacional, porque o conceito dele de custo operacional é custo operacional, ou seja, não está ali venda da terra e lucro do capital. E aí, para nós, é uma coisa importante da gente raciocinar. E é por essas e por outras que dá para entender, inclusive, o que essas atividades, como por exemplo a uva, ainda são tipicamente familiares. Olha o que é o custo. E esse dado é 2010. R$ 6.332 por hectare ano, né, para a produção da uva, com força de trabalho. É muito alto. E a questão do trabalho na agricultura, ele é diferente. Ela é uma indústria, como se diz, ao céu aberto, o laboratório natural, como dizia o Marx, do agricultor. Gestão de gente na agricultura é muito complicado. Muito complicado. Extremamente complicado. Além do que, com a aversão que os empresários sempre têm de pagar os direitos sociais, e aí não tem que pensar em hora extra na agricultura. É muito complicado isso. Então toda a atividade, vocês podem ver leite, São Paulo acabou praticamente com a produção de leite empresarial. Porque ele envolvia uma quantidade muito grande de gente e, além disso, um animal estabulado e perdia essa possibilidade, que é a mais importante que nós temos. O que a vaca faz para nós? Ela converte direto a energia do sol em energia através do pasto. O gado estabulado, ele é ração, além do que não é um bigastro, como a gente chama, né? Um ruminante, ele não suporta, esses animais não suportam a vida estabulada com uma quantidade muito grande de ração, eles adoecem. Afora tu tem um custo muito grande de veterinário, tu tem uma vida útil do animal, muito padrão aquele americano, lembra do livro, né? O Roger Michel, não lembro do nome, ele descreve, né? Porque os americanos fazem isso. Eles dão bomba nos animais nos últimos 6 meses, eles matam os bichos de cirrose, de doenças gástricas